Dirigir chovendo, defensivamente falando, exige um pouco mais de cautela por parte dos condutores, considerando os riscos existentes. Sob o ponto de vista da legislação de trânsito, nós temos algumas situações que prevêem o cometimento de infração de trânsito. São condutas adotadas pelos condutores que podem fazer com que esse condutor seja punido de alguma forma. Eu separei 3 delas para vocês aqui, considerando a época do ano em que eu estou compartilhando esse vídeo, que é no inverno, mas também vale para o resto do ano, né? Mesmo no verão vai ter aquele dia de chuva, e aí você precisa ter um pouco mais de cuidado para que você não esteja criando essas situações de risco e, consequentemente, podendo ser autuado no trânsito. A primeira das situações é a seguinte, olha, em relação ao limpador de para-brisa. Quando está chovendo, obviamente, ele precisa ser acionado para que você tenha uma visibilidade mais limpa, né? Você esteja em condição de enxergar o que está acontecendo na sua frente. Mas por incrível que pareça, tem condutor que acaba não acionando o limpador de para-brisa. A não ser quando realmente a visibilidade está baixíssima, é que ele acaba acionando para dar aquela aliviada. E isso é infração, exatamente porque a visibilidade vai ficar comprometida. Essa infração ela está prevista lá no inciso 19 do artigo 230 do CTB, que é deixar de ligar o limpador de para-brisa quando está chovendo. É uma infração de natureza grave, vão ser registrados 5 pontos no prontuário do infrator e uma multa de R$ 195,23, além da retenção do veículo para regularização. Mas tem uma observação, talvez você tenha pensado nisso. Aí, se o cara não tiver ligado o limpador, simplesmente porque ele não está funcionando, também é infração. No mesmo artigo 230, só que no inciso 9, porque nesse caso o equipamento obrigatório ele está inoperante. Então, nós temos uma infração de natureza grave da mesma forma, só muda o tipo infracional, mas a infração do mesmo jeito. Uma segunda situação que eu trago para vocês aqui, mais do que uma infração, é uma grande falta de educação, que é aquele condutor que, chovendo, a poça d'água, ou parou de chover agora há pouco, tá aquela poça d'água, tem um pedestre próximo, tem um veículo que está próximo, vai passando, e ele simplesmente arremessa a água contra o pedestre, contra o veículo, não é? Nesse caso, é infração. Mas para que a infração ocorra, o condutor ele tem que ter feito isso de maneira intencional. Ou seja, existia a possibilidade dele desviar, existia a possibilidade dele reduzir a velocidade, mas ele não desvia ou não reduz a velocidade, ou um e outro, né? Nem desvia nem reduz a velocidade, ele simplesmente mantém a velocidade e acaba jogando água contra os pedestres, lama muitas vezes, enfim, então isso é infração de trânsito. Ela está prevista lá no artigo 171 do CTB e é de natureza média, até branda, considerando a conduta e a falta de educação nesse caso, né? São 4 pontos no prontuário do infrator, uma multa de R$ 130,16. E a terceira situação que eu trago para vocês aqui, que é, a meu ver, a mais comum de todas, né, quando nós temos a chuva que os condutores cometem, que é deixar de manter acesa a luz baixa quando está chovendo. Quando eu estou dirigindo, por exemplo, na chuva, eu fico observando, né, e eu vejo veículos que vêm em sentido contrário, pelo retrovisor, veículos que vêm seguindo ali no mesmo sentido que eu, e que está chovendo, mas eles não estão com a luz baixa acionada, acesa, no farol baixo do veículo. Nesse caso, nós temos o cometimento de uma infração. E tem uma curiosidade em relação a essa infração, que é a seguinte: na redação original do CTB, era obrigatório manter acesas as luzes de posição, né, acionadas, ou a direção defensiva até recomendava o uso de luz baixa, quando sob chuva forte, neblina ou cerração, né? E assim, era difícil, porque veja a expressão chuva forte. O que é chuva forte, né, no contexto da legislação de trânsito? Era um dispositivo bem questionável ali, uma atuação bem questionável, e não era simples de se perceber, né? Em 2021, com a entrada em vigor da Lei 14.071 de 2020, lá em 12 de abril de 2021, nós tivemos uma alteração na redação do inciso 1 do artigo 40 do CTB, que trata sobre as regras sobre o uso de luzes, né, essas regras para o uso de luzes. E nós tivemos foi excluída ali a expressão forte, né, chuva forte, ficou só chuva. Então, hoje, é infração você deixar de manter acesa a luz baixa sob chuva, neblina ou cerração. Né, é obrigatória a luz baixa mesmo durante o dia. E um detalhe, né, às vezes quando tu acha que é só na rodovia que precisa manter acesa a luz baixa na chuva, dentro da cidade também. E uma outra observação que eu faço é que o DRL, ou a luz de rodagem diurna, ou a luz de posição, as famosas laterais, elas não substituem a luz baixa do farol, tá certo? Sob chuva, neblina ou cerração, tem que manter acesa a luz baixa. Se o condutor não aciona, está chovendo, você saiu de casa, está até fazendo sol, começou a chover, você tem que acionar. Se não, é infração prevista lá no artigo 250, inciso 1, a linha B
do Código de Trânsito Brasileiro. Também é uma infração de natureza média, são 4 pontos no prontuário e multa de R$ 130,16 pela situação de risco que você está criando. Você diz, mas qual a situação de risco que eu estou criando? Bom, se você tem a luz baixa acesa sob a chuva, que já causa uma redução de visibilidade natural, você tem uma compensação. Por quê? Vai conseguir enxergar aquele veículo com uma distância ainda maior. Então acaba trazendo esse ponto positivo aí para a segurança, minimizando essa condição de risco. Por isso, a necessidade de se utilizar a luz baixa e a não utilização é infração. E aí, sabia dessas 3 informações? Já se deparou com condutores praticando alguma dessas irregularidades que eu mencionei? Ficou com dúvida? Concorda com algo, discorda de algo? Fica à vontade, deixa aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal já sabe. Deixa a sua dúvida, a gente tenta te ajudar de alguma forma, beleza? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui. Um grande abraço e até a próxima.